e uma utilidades da pulsologia de Nogier, né? Então, eu já vou iniciar a minha pergunta para que o pessoal também mate a curiosidade, né? Quais são as mil e uma utilidades da pulsologia? Olha, uma das principais vantagens dessa pulsologia, o fato de ela ser muito simples, é que ela pode ser usada para localizar os pontos que estão abertos para tratamento, pontos na acupuntura, na auriculoterapia, na reflexologia das mãos, dos pés. Pode ser usada para escolher fitoterápicos, para escolher o tipo de estímulo que você vai aplicar. Por exemplo, se você usar um aparelho de cores, dá para escolher a cor exata para aquele momento do cliente através dessa pulsologia. Se você usa ímãs, por exemplo, você vai usar o lado norte ou o lado sul, o pulso também vai ajudar nessa escolha. Ou seja, pode ser aplicado nas mais variadas técnicas, né? A contragosto do Nogier, que foi quem começou com isso, porque o Paul Nogier, para quem não está familiarizado, ele é considerado o pai da auriculoterapia, ou seja, o trabalho através da orelha, né? E ele sempre brinco, falo que ele era muito nojento, porque ele só queria que tudo fosse só para médicos, né? Isso aí era só para médico, só médico podia fazer isso, só médico podia fazer aurícula. Ele era muito nojento nisso, mas, tirando esse lado dele, digamos, corporativista, ele foi genial em várias descobertas, né? Então vamos ter que começar falando um pouco da auriculoterapia, como é que começou essa história. Porque, de um modo geral, a própria acupuntura, como a sistêmica, aquela que é feita pelo corpo, ela começou a ficar conhecida no Ocidente, ou reconhecida, de certa forma, né? Nos anos 70, quando a comitiva do presidente Nixon, presidente americano, fez uma visita à China, e um dos membros dessa comitiva passou mal e teve que ser operado lá na China. E foi feito a anestesia nele para fazer a operação, foi feito com auriculoterapia, inclusive, né? E aí o pessoal ficou abismado aqui no Ocidente, vendo a pessoa lá com o corpo aberto, com uma cirurgia e sem. E a única analgesia que usaram foi através de estímulos elétricos na orelha. Então isso despertou o interesse do Ocidente em relação à acupuntura. E em cima disso, muita coisa foi sendo criada e deturpada, digamos assim, né? Porque o principal livro da acupuntura chinesa, que é o Neijing, ele mal cita a auriculoterapia, por exemplo. É uma coisa assim, uma outra vertente, mas o pessoal confunde muito a acupuntura, por causa que, tudo bem, tem muita coisa em comum, sem dúvida, né? Mas também tem muita coisa diferente, que é o que a gente vai falar aqui, inclusive da pulsologia. Sim. Então, a auriculoterapia começou a ganhar um certo status na Europa por causa do Paul Nogier. Ele era um acupunturista, claro, médico tradicional e também acupunturista. E ele pegou alguns casos que ele estava tratando que não estavam dando certo. Era um caso de dores no nervo ciático muito fortes. E nada que ele fazia na acupuntura sistêmica estava resolvendo. E esses clientes começaram a aparecer de volta no consultório dele, dizendo que resolveram o problema. Ele ficou curioso. Mas o que vocês fizeram para resolver isso? Aí eles mostravam aqui um queimado na orelha, aqui numa região. Foi a Madame Barin que resolveu para mim. Ela queimou aqui e passou a dor. Aí ele falou, mas... E aí começou a se interessar pela auriculoterapia. Aí ele viu que havia muitos escritos sobre o tema, escritos egípcios, escritos chineses, escritos coreanos, e até escritos, tem um tratado todo de Portugal, muito antigo também, de trabalhos de queimar a orelha na região que eles acreditavam que correspondia ao nervo ciático, à parte da coluna. Né? E ele começou, então, a fazer uma coleção desses pontos e criando um mapa. Né? Esse tratado diz que esse ponto serve para o ciático, esse outro tratado diz que esse ponto aqui é para dor de cabeça, esse outro tratado aqui diz que é para... Aí ele foi juntando, e teve um insight, que estava desenhando um bebezinho de cabeça para baixo. Aqui estaria a cabeça, aqui estaria a coluna, aqui estariam os órgãos internos, ou seja, aí
daquela coleção de pontos iniciais, ele aplicou, então, uma coisa que que eu chamo de cálculo hipotético universal de teoria empírica, ou seja, chute. Aí ele chutou o resto. Como ele era acupunturista, ele pensou que em ponto, né? Ponto, 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 ponto. E como acupunturista, ele falou, não vou ficar queimando a orelha das pessoas. Eu vou colocar uma agulha. Aí começou a usar as agulhas de acupuntura na orelha. E criou o primeiro mapa, foi nos anos 50. E isso fez um sucesso na Europa. E esse mapa, depois ele mesmo já modificou radicalmente. O problema é que o pessoal usa até hoje, principalmente aqui no Brasil, né? É o Por isso que eu mesmo. falei com o pessoal aqui. É o mesmo mapa desatualizado dos anos 50 que estão usando até hoje aqui. E é o que por isso que eu brinquei no começo, para quem não pegou o início da nossa live, né? Eu brinquei que o pessoal que divulgava a pulsologia de Nogier, acho que já cortou os pulsos e vendo tanta barbaridade que está sendo divulgada por aí, né? Mas, inclusive, os descendentes do Nogier, que seguem uma linha totalmente diferente do pai, né? Mas, vamos voltando na fofoca aqui. A live agora acho que é meio contar um pouquinho de fofoca para ficar mais divertida, né? E ele, então, além da questão da agulha na orelha e do bebê, ele teve ainda um outro insight. Aí vamos chegar na psicologia. Como ele era acupunturista tradicional também, ele por hábito, ele tomava o pulso das pessoas, mesmo quando fazia auriculoterapia, usando aqueles pontinhos dos mapinhas que ele chutou. E ele começou a perceber uma coisa, que conforme ele passava um estímulo metálico, fosse a ponta da agulha, ou um palpador de pressão, que é uma espécie de ponta com molinha, o pulso dava um sinal. E repetia esse sinal. E ele começou a ver que esse sinal que o pulso dava, que alguns percebem como se fosse uma onda passando, que de repente dá a impressão que ele ficou forte. Outros do contrário, percebem quando a onda passou, parece que ele sumiu. É uma coisa assim de um segundo. Mas percebe que alterou o pulso. Exatamente quando passa em cima de uma região, ele começou a ver que não era o acaso. Eram regiões desequilibradas, ou seja, onde ele precisaria tratar. Então aí nasceu a pulsologia. Não é, a gente chama de pulsologia de Nogier, mas ele não gostava porque ele era o próprio Nogier. Então ele chamava de reflexo auriculo-cardíaco. Depois ele mudou para sinal autônomo vascular. Mas nós que não somos o Nogier, podemos chamar de pulsologia de Nogier, que não vai ficar pedante, né? Ele chamar o nome dele mesmo era meio... Apesar de ele ser nojento, ele não era tanto assim também de ficar usando o nome dele em tudo, né? Mas esse pulso... Desculpa. Eu ia perguntar, dá para conciliar com outras técnicas, você comentou, né? Que seria, no caso, a fitoterapia. E como isso funcionaria, né? Tem os fitoterápicos, né? As ervas, e aí vai acompanhando o pulso conforme o toque das ervas, para quem não conhece, né, essa prática. Como que funciona? O pessoal já deve ter ouvido falar, por exemplo, da auriculoterapia feita com sementinha de mostarda, né? Que é para quem não gosta de agulha, ou prefere, não tem problema nenhum, né? Agora, o Nogier, como ele era médico, queria que fosse só para médico, o que ele começou a aplicar na orelha também, além das agulhas, aliás, as agulhas francesas que ele desenvolveu, depois ele primeiro usava as agulhas comuns de acupuntura. Aí ele desenvolveu uma para aurículo que parecia um arpão de tão grossa, que tinha que passar até analgésico para poder furar, de tão gigante, que ele queria ter certeza que só o médico ia poder fazer. Então ele queria uma coisa bem perigosa. Mas aí os chineses vieram nos acudir com umas agulhas bem pequenininhas, que são as que a gente usa aqui no Brasil até hoje, né? Para quem gosta de agulha. Agora, quem não gosta, tem vários estímulos diferentes. Pode ser o laser, pode ser cor, pode ser fitoterápico, né? Agora, voltando ao Nogier, o Nogier ele aplicava remédio, medicamento mesmo, porque ele era médico, né? No impulso da orelha. E aplicava, às vezes, até com aplicando uma gotinha com seringa. E aqui a gente desenvolveu, então, aqui no Brasil, já que não somos médicos nem queremos ser, nós começamos a colocar pequenos pedaços de fitoterápicos, dando com fita corpórea, nos pontos que a gente detecta pelo pulso quais são os pontos equilibrados, e também agora, digamos que eu optei por aplicar
fitoterápicos. Então, eu vou ter uma coleçãozinha básica de fitoterápicos, vou pegar uma amostra de cada um no ponto e aproximo, e o pulso vai dar um sinal nítido quando for aquele que é mais adequado. Então, ele já faz uma escolha de fitoterápicos que poderia ser usado aqui como estímulo. E não só na orelha, poderia tomar o chá. Agora, vou até falar um pouco da evolução, né? A pulsologia também que o Nogueira desenvolveu ajudou também a mudar totalmente a noção da auriculoterapia. Ele deixou de considerar que eram pontos fixos, porque na sistêmica os pontos são fixos. Você pegar um mapa igual para todo mundo, pegar um aparelho de localizador de ponto, ele vai localizar ponto por ponto, só não vai saber o aparelho qual ponto utilizar. Né? Na orelha, se você pegar um aparelho localizador de pontos, ele não vai localizar aqueles pontinhos que estão no mapa dos anos 50, porque esses pontos não existem. Só existe quando há um desequilíbrio. Então, quando ele localizou um ponto, localizou o desequilíbrio. Já sabe que ela vai tratar. Isso pode ser localizado por aparelhos ou pelo pulso. Por incrível que pareça, o pulso é bem mais eficiente nesse tipo de detecção. Você nem precisa do aparelho, na verdade. É que tem gente que gosta no consultório de algumas coisas fazendo bip. Então, você pode usar um aparelho, faz bip, localizou. Mas aí o Nogier e a equipe dele percebeu que a auriculoterapia é o quê? Uma reflexoterapia. Porque a mesma coisa acontece nas mãos, nos pés. Você não tem o ponto, tanto é que o mapa das mãos e dos pés, nós são zonas, não são pontos, né? É zona do pulmão, zona do coração, zona de fígado, zona da coluna. O Nogier fez um mapa da orelha do mesmo jeito. É uma zona agora ficou no mau sentido, né? Uma região de coluna, uma região de coração, uma região de fígado, né? Ou seja, estatisticamente ele percebeu que era lá que aparecia mais, já não era tão escutado como no começo, né? E não era mais ponto. Era uma região em que, se aparecer um ponto, deve corresponder àquele meridiano, àquele órgão. Porque lembra que o Nogier era médico, então ele tinha uma visão bem da anatomia da medicina convencional. Nós, aqui no Brasil, já temos uma visão diferente. Então, a gente associa muito com os 5 movimentos chineses. Então, nosso mapa é bem mais... não tem essa preocupação com a anatomia física, mas sim com uma anatomia energética, uma anatomia simbólica, né? E funciona muito bem. Então, a pulsologia pode ser também usada para detectar pontos na mão, nos pés. É que nas mãos e nos pés também existe uma outra técnica que eu brinco, que é o dor-in. Vai apertando, doeu, você localizou. Né? Na orelha é mais difícil você ficar enfiando o dedo, né? Então, a pulsologia vai ajudar bastante, vai ser muito mais elegante, muito mais eficiente para localizar um ponto. Pode usar a pulsologia de Nogier também para localizar pontos sistêmicos. É fantástico como ele localiza também. Lógico, existem outras técnicas. O nosso curso de holopuntura, a gente mostra técnicas que a gente detecta também pelo ponto de alarme, tocando e vendo a sensibilidade deles. Ou seja, o cliente participa, está mais sensível aqui, está mais sensível aqui, tem uma sequência para a gente testar, que substitui a pulsologia chinesa, que é bem complexa de ser aprendida, né? Funciona bem. A holopuntura trabalha esses pontos também da acupuntura, da reflexo e da aurículo, de modo geral? Trabalha com todas essas possibilidades dentro da mesma teoria. Você pode usar tanto a pulsologia para detectar, ou, quando é uma região que permita que consiga ser tocada, você pode também, pelo toque, e conversando com o cliente, vendo as reações, descobrir onde é melhor, onde está aberto o tratamento, né? Porque assim, a gente não, na revisão da holopuntura e da acupuntura original mesmo, né? Não tem pontinho para isso, pontinho para aquilo, pontinho, não tem tabelinha. Cada sessão, cada momento é um momento único. Então não vai ser, às vezes acontece até de repetir, mas é raro na verdade. E outra coisa também, né, que a gente vê que o pessoal que segue tabelinha, transforma o cliente num alfineteiro, né? Enche de agulha, e para cada sintoma ele vai olhar lá no computador, ou vai olhar na tabelinha lá, é tal ponto, é tal ponto, é tal ponto. Aí a pessoa fica aquele alfineteiro. Agora, quando ela faz uma técnica como essa da pulsologia ou do toque nos pontos de alarme, em que você vê o cliente naquele momento,
você acaba usando 1, 2 pontos, 3 pontos e olhe lá, digamos assim, Eu, na aurícula, é, né? No é, peito também, vai usar 2 pontos, porque é bilateral, e o efeito é excelente, né? Ou seja, você não é. Porque você. É o típico do menos é mais, realmente, porque você está indo exatamente onde o cliente precisa naquele momento, e não partir de um pressuposto de uma tabelinha mágica, ou uma tabelinha assim de que médico usa muito, né, que é doença, ponto, doença, ponto, doença, ponto. O terapeuta holístico não tem essa visão de doença, ele vai ver realmente, vai detectar o desequilíbrio onde dele energético quando está naquele momento. Né? uhum. É bem diferente, bem mais eficiente. Inclusive para a parte emocional, né? Porque quando você faz uma acupuntura com pontos pré-definidos, você está meio que abafando os sintomas, que aliás é uma coisa que os médicos acusavam muito os acupunturistas de modo geral, dizer que ele não está tratando, ele está só abafando os sintomas. Mas, na verdade, é o método que os médicos usam dessas tabelinhas que abafa sintomas. Pode ser útil, claro. A pessoa está com dor, ficou sem dor, ela vai ficar satisfeitíssima, né? Mas, para um Uhum. efeito terapêutico, a coisa é diferente. Se você usar realmente o ponto dinâmico, aquela coisa que é daquele momento, você vai ter um resultado global muito maior e a parte emocional começa a aparecer muito também. As emoções afloram lembranças, a pessoa começa a ter insights, né? Às vezes eu estava aplicando, por exemplo, estímulo luminoso na orelha e a pessoa começava a falar assim de uma coisa que lembrou, até pensar, mas por que eu estou falando sobre isso, né? Às vezes justamente a reação do ponto para circular a energia, para circular a informação que estava por trás daquele desequilíbrio e começa também um processo de autoconhecimento. Ou seja, vai muito além de abafar sintomas, a gente faz terapia mesmo quando usa essas técnicas. E, e aí vem a importância, né, do profissional sempre aprimorar o seu conhecimento e não ficar fixo nessa tabelinha, somente nos pontos, né? Porque se ocorre, como você falou agora, né, de aflorar o emocional do cliente, se for uma pessoa que trabalha só com a acupuntura, ela vai ficar perdida, né, no meio do atendimento. De repente não vai saber lidar com o momento e que é muito importante, né? Então, a psicoterapia é fundamental em qualquer técnica, né? Não tem tudo que é no nosso trabalho, a tendência é realmente a pessoa começar a ter percepções que ela não tinha dela mesma, de fatos da vida, lembranças que começam a aflorar, emoções que estavam reprimidas, tudo isso vai vindo à tona, né? Então a gente tem que saber também não abafar isso, mas ajudar o cliente a entender essa emoção que veio, a aceitar a emoção que veio, né? E para poder entendê-la naquele momento ou momentos futuros, com o decorrer da terapia. Ou seja, é justamente a abordagem holística. Sim, E eu tenho visto com uma certa preocupação, até vamos fazer uma crítica a nós mesmos terapeutas, né? sim. Que os cursos estão esquecendo disso. Tanto do dinamismo dos pontos, né? A pulsologia do Nogier, a anamnese pelo toque nos pontos de alarme, a escolha dos pontos pela pulsologia ou pelo toque também no tratamento dos meridianos. Tudo isso parece que está sendo substituído por tabelinhas. A pessoa está lá no curso, ela faz o quê? Ela paga X, baixa a apostila e baixa o certificado. Tchum. Aí está lá com aquele certificado, aquela coisa lá, e acha que, até na inocência, às vezes acha que aprendeu, acha que é só aquilo. Isso seria o beabá, digamos assim, da técnica. Né? A técnica vai muito além disso, né? Vai muito. E é bom que o profissional tenha a chance de conhecer esse outro lado. E é uma pena realmente que as pessoas que conheciam isso, tinham a Associação Brasileira de Acupuntura Auricular, não existe mais. O Pedro Bueno, que era quem divulgou muito essa terapia, essa forma de trabalhar, já faleceu. O José Francisco dos Santos tem um livro dele ainda em circulação, mas ele subiu de circulação, ninguém sabe mais onde ele está. Acho que ele ficou desgostoso com o pessoal aí que não quer aprender mais, não, quer só baixar a apostila e baixar diploma, digamos. Eu estou Mas ficando assim também, viu? Não vou sumir, não, eu mas eu ia estou falar o ficando cansado. contrário, falar que Meu ainda Deus, a pessoa não quer aprender nada mais. é, é, é Só bem quer. complicado, porque assim, o que o mercado hoje em dia oferece, né? 70 cursos por X reais e você já se torna um terapêutica, mas na prática
isso realmente não funciona, né? É marketing. Mas o que eu ia falar é que ainda tem você, que inclusive o motivo dessa prévia que nós estamos aqui falando sobre esse assunto, sobre a importância dessa técnica, né? Sobre as facilidades que talvez ela traga num atendimento, é falar sobre o curso, né? Que depois, no final da live, a gente vai até reforçar, né? Que já abriram as inscrições para o curso, né? A, a pandemia, né, recente, fez com que muito... Tem um lado bom, um lado ruim, claro, em relação aos cursos durante a pandemia. O lado bom foi que, finalmente, as pessoas perceberam que a internet é um veículo também para você ter acesso à educação, ter acesso a informações técnicas. É importante, realmente, né? Esse foi um lado bom, porque, às vezes, a pessoa... e também obrigou a quem administra curso, como eu, ou outras pessoas, a desenvolver novos materiais, desenvolver mais material com vídeo. Sei que os nossos cursos, desde a época aí do CRT, assim, tudo já tinha vídeo, já tinha... A pessoa aprendia a psicologia de Nogier em vídeo, porque ela é muito simples, né? Agora, muita gente... Google, só te cortando, eu fui dar um Google aqui, né, para fazer um resumo sobre o assunto, dei um Google mesmo, e apareceu só vídeos de cursos seus de 2009, 2008. Então, assim... Se você notar o número de acessos desses vídeos de aurículo, que mostra também com a psicologia, são mais de 500 mil. Tem um deles que está com 900 mil visualizações, né? E nem podem dizer porque a modelo era bonita, porque está mostrando só a orelha. Então, mostra que tem gente interessada também, de verdade, em aprender. Então, a gente às vezes se motiva a falar, ainda deve ter alguém aí que quer aprender de verdade, né? Tanto é que algumas pessoas, e é natural até, comentavam que tinha receio de não estar aprendendo direito pela internet. Então, agora que a pandemia já está bem mais equilibrada, tal, tudo, nós abrimos também, retomamos a possibilidade de uma aula presencial. Né? Só que agora, digamos assim, eu já sou um senhor aposentado aqui no interior de São Paulo, então a pessoa vai ter que fazer o sacrifício de vir aqui numa cidade turística maravilhosa, que é Serra Negra, passear um pouco, fazer essa aula presencial, mas aí pode passear que vai ter tempo para... Porque você vai ver que depois a pessoa já estudou, claro, pela internet, já vai ter lido, já vai ter visto os vídeos, né? Então ela vai vir para a aula presencial para tirar dúvida, para ter aquele extra, assim, para ter a convicção de que realmente aprendeu sim a fazer a psicologia, o toque nos pontos, né? Ou seja, vai ser um momento de confraternização, de aprendizado, né? E para complementar o trabalho pela internet. Mas a internet, com ou sem pandemia, eu acho que vai ser um instrumento muito forte para aprendizado. Só não pode ser aquela coisa que a gente comentou, né? Depois você aperta o botão lá, dá baixa apostila e baixa certificado e monta o consultório. Olha, se fosse tão fácil assim, feliz ou infelizmente não é. Como toda profissão, a pessoa vai ter que investir mais tempo e mais estudos do que simplesmente baixar uma apostila e um diploma. Sim, é verdade. E, Henrique, voltando, né, para esse curso, vai ser abordado a holopuntura, a psicologia, qual que vai ser o tema em específico? Vai ser abordado todo esse aspecto, assim, além da auriculoterapia, que talvez seja um ponto muito forte, porque foi daí que veio a psicologia do Nogier, mas a gente também ensina a aplicar tanto com a psicologia quanto sem a psicologia na reflexoterapia das mãos e dos pés. E, para quem quer também ter o primeiro... Me lembro até uma vez uma pessoa achou que estava criticando e eu gostei do termo. Ele falou, se você faz uma acupuntura minimalista, né? Eu falei, gostei do nome, né? Porque você pode usar agulhas também, a gente vai ensinar também a parte sistêmica, ou seja, os pontos pelo corpo. Só que, na linha dos 5 movimentos chineses, o trabalho é bem mais simplificado. O trabalho só dos dedos da mão até o cotovelo e dos dedos do pé até o em termos de pontos para aplicar. E é o que basta. Aliás, essa linha da acupuntura tem quase 5.000 anos, sempre funcionou muito bem. Agora, o que
talvez as pessoas assim se surpreendam, é a escolha dos pontos. Ela se dá pelo toque. Mas não tem que aprender a pulsologia chinesa, o pulso superficial, o pulso profundo, sentir os meridianos. Sim, se você for tratar o imperador da China. Se você tocar muito no imperador da China, você vai ser morto, né? Nem tem mais um imperador agora. Até a própria Rainha Elizabeth, tadinha, acho que não, ela deixava tocar se fosse tratar com acupuntura. Nós estamos no século XXI. Então, a pulsologia chinesa, apesar de muito bonita, ela era uma exigência para quem tratava a nobreza. Você não pode tocar, você não pode ver, você não pode olhar, não pode pisar na sombra, não pode dirigir a palavra. Agora, quando tratava o povão, vai do toque mesmo. E nós estamos, e hoje em dia, no século XXI, com o devido respeito para cada pessoa, são toques sutis, em pontos pelo corpo, são os pontos de alarme. Nisso você já detecta qual é o meridiano, ou seja, qual é o caminho de energia que está precisando de tratamento. E aí, basta seguir também com um instrumento muito profundo, muito científico, que é o dedo também. Vai, por exemplo, digamos que você detectou com o movimento do pulmão, o cara apertou aqui, está doendo muito isso aqui. É o ponto lá no pulmão. Aí você vai no caminho do meridiano do pulmão, aí fala, como é que eu vou decorar tudo isso? Tem um truque, você pode deixar o mapa na parede, assim, ou o mapa na ficha do cliente, que a gente tem também. Aí a pessoa assim, não precisa nem se derrubar. Quando ela menos perceber, ela já guardou de memória, mas não precisa também, se for o caso. A pessoa vai apertando, vai ver onde está mais sensível. Tipo, é aqui. Então. E é ponto bilateral, vai do outro lado ver também. Aí vai aplicar. Vou aplicar o quê? Agulha, fitoterápico, imã, cor, laser. Aí estímulo à vontade para todos os gostos, né? Inclusive o dedo funciona muito bem, viu? Funciona que é uma maravilha. Você volta no ponto de alarme depois, no menos de um minuto, você já vê que já a pessoa até você falando, nossa, não está doendo mais. É muito rápido e é muito interessante o resultado, né? E eu sempre cito aqui, falando às vezes do pessoal da linha mais antiga, né? Tive um médico chamado Dr. Pugliese, um dos primeiros acupunturistas aqui no Brasil, né? Ele, quando eu conheci, ele estava lá para trocar ideia, porque antigamente não tinha internet não, pessoal. A gente tinha que conversar com os colegas para aprender, tinha que importar livro, a maioria vinha lá da França, demorava 3, 4 meses para chegar. E se você descobrir que existe um livro, que já era uma dificuldade, não tinha internet, pessoal, era telefonema, era carta, fax, para descobrir onde estão as coisas, né, as informações. E muita troca de ideias. Esses eram os cursos antigamente. Não tinha escola aqui hoje em dia. Não tinha um curso preparado, a gente tinha que realmente ir atrás de um por um. E o Dr. Pugliese era um desses que tinha um ótimo conhecimento, né? E quando chega no consultório dele, ele está lá, aplicando a acupuntura assim, no ponto da pessoa. Só apontando com o dedo, não está nem tocando, né? Não chegava nem a tocar. Você vai usar uma agulha, né? Ele na minha idade, eu não ligo mais porque as pessoas pensam. Eu sei que funciona mesmo, então não estou nem aí. E continuava e funcionava. Quer dizer, então o estímulo vai de uma interação. O melhor estímulo vai ser de uma interação entre o cliente E o e o terapeuta. Aqueles que os dois se sintam confortáveis em aplicar. E quando é um estímulo que tem várias regulagens diferentes, por exemplo, cromoterapia, o aparelho de cromo tem várias cores, como acupuntura. Que cor eu vou usar? Pode usar de novo o pulso para descobrir. Aquele que der o sinal mais nítido no pulso é o que a gente vai aplicar. Eu vou aplicar um imã. Vou aplicar o polo norte ou o polo sul? Vai pegar a mesma cor pelo pulso, vai lá, aproxima um lado, aproxima o outro. Aquele que deu o sinal mais forte no pulso é aquele que vai dar mais efeito. E assim, cara, você pega aparelhos que o pessoal chama de laser, né? Tem várias regulagens de ritmos. Você testa um ritmo, outro ritmo, e é rápido. Depois você aprende, que você pega a manha, vai muito rápido. O outro ritmo, foi aquele lá que deu mais resultado. Aí volta aquele lá e aplica. Então, por isso que a gente falou que é 1001 utilidades, porque para desgosto do Nogier, que já morreu também, os terapeutas holísticos estão usando a técnica que ele trouxe até nós de uma forma muito mais ampla do que ele imaginava e muito mais democrática, né? Não é só para médico e nem estamos tratando de doença. Ele deve estar se revirando em tudo lá na França. Traz um leque de opções, né, para você aplicar a terapia
no cliente, no caso, né? Então, eu acho que é essa facilidade aí, digamos, facilidade, porque eu estou comparando com o que você disse, com os mapas antigos, né? Que eu acho que é muito mais complexo, né? As pessoas que querem seguir os pontos, todos os pontos para achar a disfunção, para, né, ser mais assertivo nesse caso. Quem tiver curiosidade de olhar o original, por exemplo, do Nei King, ou Nei Xing, cada um tem a pronúncia que preferir, que é o livro clássico da acupuntura chinesa, tem no site da Organização Mundial da Saúde, o exemplar, não tem ponto nenhum. Quando é traduzido, inclusive, pelos sinólogos, que são especialistas da língua chinesa, parece mais um livro de psicologia, mais um livro de poema, do que não tem nenhuma tabelinha de pontos de ponta a ponta. Fala de onde surgiu isso, né? Como é que isso aí virou moda, né? Na verdade, quem tentou traduzir esse livro inicialmente era o Wang Yi, que é coreano. Ele traduziu do chinês para o coreano e para o francês. E para cada página que ele traduzia, ele colocava umas 4 ou 5 da experiência pessoal dele. E no livro em francês, dava para perceber nitidamente quando é a opinião dele e quando é do livro original. Uhum. Mas quando você está em português, em inglês e em espanhol, você não vê diferença. Parece que tudo é original. Então o cara fala, já tinha esses desenhinhos lá dos meridianos, lá bonitinho, assim, com bonequinho, já tinha aqueles pontinhos com tabelinha. Não, isso era tudo da cabeça do Wang Yi. E as pessoas divulgam nas escolas, nos cursos, como se fosse uma coisa milenar. Esse pontinho já é usado para isso, essa receita está aqui no Nei King, que tem 5.000 anos. Não estava lá. Ele colocou isso da cabeça dele quando ele traduziu o livro, também nas décadas de 50 e 60. Então, é muita coisa que o pessoal não está perdendo, muita informação que o pessoal está perdendo com esses cursos. Eu não gosto de falar, ia falar curso valita, não sei se ainda existe essa expressão, que era os cursos muito, muito rápido, muito fácil, assim, mas no mau sentido, digamos, né? Uhum. Esses cursos não se aprofundam na questão, não ajuda a pessoa a raciocinar. Uhum. Então é triste isso. A nossa profissão, a gente pega, por exemplo, agora vamos cutucar nós mesmos, nós terapeutas holísticos, né? A revista Terapia Holística, por exemplo, a gente pega as mais antigas, tem artigos profundos, super interessantes, tal. As atuais, eu como editor, a gente tem que ficar espremendo para sair, para alguém mandar algum texto, as pessoas não sabem, as pessoas parecem que estão perdendo até o hábito, ou quem sabe escrever, parece que perdeu o gosto de divulgar aquilo que sabe, de compartilhar conhecimentos, talvez por causa de toda esse modismo que saiu agora, assim, de cursos, que, por sinal, são organizados por instituições que não são de terapia. Você pegar o CNPJ verdadeiro dessas empresas, você vai ver que são empresas de marketing, não são empresas que viram um filão inexplorado, assim como fizeram com outros cursos também de outras profissões, que foram jogando para tudo. E não aconteceu só na nossa área, né? Então eu vejo, eu aproveitei esse período de pandemia para fazer algumas pós-graduações, nossa, mas o nível decaiu demais, né? Tanto de quem está ensinando quanto dos colegas. Você fala, meu Deus, está fraco demais isso, né? Então, por isso que eu acho importante, né, assim, você não desistir, porque às vezes as pessoas têm receio, realmente, elas acabam buscando, talvez, pelo caminho mais fácil do aprendizado, e aí elas conseguem até desenvolver um atendimento, mas na hora de relatar, né, sobre o que ela faz, que seria sobre a técnica que ela atende, às vezes ela não sente segurança, né? Justamente porque busca pelo caminho mais fácil, né? E a revista Terapia Holística, até falar aqui, para você também, primeira mão aí, que agora ela tem um status acadêmico mesmo, né? Ela tem, a pessoa pode registrar no currículo Lattes,
pode registrar no ORCID, que é o Cadastro Nacional de Pesquisadores, ou seja, os artigos que ela escrever lá. Tem registro realmente o mais, digamos assim, conceituado possível para uma revista. E as edições mais antigas, nós vamos começar a republicar nesse formato também, porque o formato antigo é bom para o leitor, mas aí o formato acadêmico ele é bem mais burocrático. Então, a gente tenta equilibrar as duas coisas. A gente tem a versão para o leitor que quer ter uma leitura agradável, visual agradável, e fazendo a versão para aquele que é acadêmico, que quer a Times New Roman, com tanto de largura, com espaçamento 1,5, com não sei o que, daquela aqui, é um requisito mundial para trabalhos, digamos, acadêmicos científicos. Né? Então, a gente vai fazer, vamos resgatar uns desses trabalhos antigos também da revista e incluído das edições futuras. Então, vai ser interessante também para o pessoal que é novo na área de perceber o quanto que nós tivemos muitos colegas que aprofundaram bastante os seus conhecimentos e de coração, assim, colocaram para fora realmente, conseguiram disseminar esse conhecimento, seja por cursos ou por artigos, por livros, né? Ou seja, para resgatar um pouco dessa beleza de alguns anos, de algumas décadas atrás, onde o nosso pessoal era bem mais, digamos assim, exigido. Que, aliás, também era uma coisa curiosa, né? Porque hoje em dia as pessoas podem trabalhar tranquilas, por causa do CRT, por causa do CINT, que abriu 1000 caminhos. Sim. Antes dos anos 90, antes de ter o sindicato, antes de ter o conselho, a pessoa estava na área, ela estava presa, só por estar na área. Só por português está preso. Aí não, está preso. Fisioterapeuta está preso. O que eu fiz? Existe, você está respirando, está preso, né? Era tudo assim. Então, o pessoal que estava na área antigamente é porque realmente amava aquilo. Né? Ele não estava lá por coração, pelo amor à técnica. Então, é uma pessoa que se atirava a fundo, que vivia pela técnica, fazia de tudo. Era uma questão de idealismo, né? E então o grau de exigência técnica era enorme para poder, inclusive, passar por tudo isso. Saber que você vai correr o risco de ser preso, você vai ter que se defender, vai ter que explicar, vai ter que mostrar que não é médico, vai ter que mostrar que tem conhecimento, etc. Então, todo mundo que trabalhava na área era meio que forçado a ter todo esse estudo mais difícil, digamos assim, né? Porque só estava na área realmente os loucos, como eu, e as pessoas que estavam lá de coração mesmo, que amam tudo aquilo que estão fazendo. Hoje em dia está fácil. Hoje em dia, então, inclusive... parece que, consequentemente, o nível técnico também caiu. Mas a gente não precisa voltar para uma perseguição, como era antigamente, para melhorar o nível. A gente pode fazer isso por conta própria mesmo, porque a gente vai por amar a profissão, amar a técnica, e começar com gosto mesmo, a estudar mais, a conhecer outras ideias, outras formas de pensar, a resgatar tudo isso que tinha de bom, que está à disposição ainda. Só não está à disposição para você apertar o botão e baixar. Vai ter que estudar realmente, vai ter que ir atrás, vai ter que ter um esforço extra aí para se tornar, para ter todo o potencial profissional despertado. E né? a segurança, né? Porque, assim, além de você aprender a técnica, eu ia até falar naquele momento sobre as normas técnicas, né? Que funciona como código de ética profissional que você desenvolveu naquela época, justamente para trazer a importância, né? Da forma do profissional atuar sem correr o risco que vocês corriam antigamente, né? Que vocês aprenderam na prática, né? Vendo acontecer. E os profissionais, hoje em dia, têm essa facilidade. A gente vê que hoje em dia a nomenclatura está totalmente inadequada em termos legais, jurídicos, né, pessoal? Está todo mundo livre. Tem um lado bom, claro, livre, então eles pararam de ser presos, que bom, né? Mas o lado ruim é que está, como liga em linguagem científica, está avacalhando. O pessoal está avacalhando demais as coisas. E isso está depondo contra a profissão. Né? Porque você vê, de repente, acho que o principal adversário da terapia holística nos dias de hoje é o próprio terapeuta holístico, que diminuiu o grau de exigência. Né? Antes o grau de exigência
era exigido até pela sociedade, pelas autoridades, para a pessoa poder conseguir trabalhar. Né? Hoje em dia, como está tudo muito tranquilo, fica muito fácil, então o pessoal está abusando um pouco dessa liberdade. E não é só na terapia holística, está acontecendo com várias profissões também. O nível educacional deu uma degringolada, e a gente não tem que esperar acontecer o pior para poder mudar isso. Né? Vamos ter que mostrar que existe informação boa, existem formas de trabalhar de uma maneira melhor, mais aprofundada, e que vai trazer muito mais prazer e gratificação profissional. Gratificação fala nos dois sentidos, tanto no sentido de honorários, quanto no sentido de prazer, né? De você saber que está falando bem feito, que não é uma decoreba, que você está realmente atendendo com arte, digamos, né? Não é um robozinho de aplicação de pontos, né? Eu acredito que a pessoa se sente mais segura também, né? De estar exercendo Sim. a profissão, quando ela realmente se empenha em aprender. Henrique, eu fiquei com uma dúvida. Esse encontro de Serra Negra vai fazer parte do curso que vai acontecer? Quem não participar do curso não pode ir ao encontro? Como que vai funcionar? Não, porque realmente não teria sentido só o encontro sem o curso. Tudo bem, a pessoa poderia ir primeiro no encontro e depois terminar o curso. Porque realmente ela não vai dar tempo de terminar o curso, não é apertar o botão e baixar a apostila, né? Tem módulos para cumprir, tem etapas. Então, isso aí dura normalmente de 4 a 6 meses, a parte da internet. Agora, o encontro presencial vai ser um plus, digamos, vai ser algo a mais que ele está retomando agora que a pandemia já está mais equilibrada e tudo mais. Então, estamos fazendo um experimento, digamos assim, se os nossos colegas já estão preparados para retomar as atividades presenciais. E nisso daí, estou imitando um pouco a área médica, que você vê, o congresso de médico é sempre local paradisíaco, né? Nunca vai ter um congresso de médico ou um curso de ser num local fechado, normalmente é em praia, normalmente é cidade turística. Então vamos de repente experimentar essa fórmula, ver se funciona também com nós terapeutas holísticos, né? Porque de repente a pessoa fala, mas eu já trabalho semana toda, né? Aí vou passar o final de semana estudando e a minha família, isso não, aí aproveita, traz a família. É uma cidade turística muito boa, já passeia com a família e você faz o curso, faz a parte prática do curso enquanto isso. E também é um momento de confraternização também, claro. Né? Vai ser no dia 15 de abril. Isso, a parte prática, que é aqui em Serra Negra, é 15 de abril, um sábado. Então, a gente deu sugestões de hotéis, porque às vezes a pessoa nem quer hotel, qualquer hotel que mora perto, vai e volta de carro, né? Mas quem puder passar o final de semana mesmo, os hotéis estão como não é um feriado, não é nada específico, os hotéis costumam ter um valor melhor, e normalmente é um pacote sexta, sábado e domingo. Então a pessoa às vezes chega na sexta de tarde e sai domingo da hora do almoço, e normalmente é praticamente o preço de uma diária. São uns pacotes interessantes nessa época. Né? E tem gente que prefere em casa, tem também a MDB, por isso que a gente deu vários links no nosso material de divulgação, para a pessoa escolher, porque cada um tem seu gosto nisso, né? Fora aqueles que são daqui da região mesmo, fazem um bate e volta. E tem gente que vai até de São Paulo faz bate e volta, né? Porque são 3 horas. Ou tem gente aqui de Minas também, aqui não é longe, conforme a cidade. Então é a ideia de unir o útil ao agradável, né? De repente o educacional com o turístico, aí o aprendizado com o lazer. Porque... Então era essa dúvida, né? Porque como o curso ele vai acontecer online e tem esse prazo estendido, então não necessariamente a pessoa precisa ter concluído para participar dessa aula presencial. Exato, não precisa, porque a parte teórica, a parte também que está na internet, os vídeos, tudo por si só já é um bom material, né? Mas a gente consegue sintetizar num dia de encontro muita coisa, para a pessoa já sair sem dúvida em relação ao pulso, porque aí tem gente que eu falei que vai faltar aquela confiança de será que eu aprendi mesmo, né? Ou a gente não teve tempo de ver um vídeo ainda, não chegou nessa parte do curso, mas vai ver na parte e fala, nossa, mas é fácil, né? Como é que ninguém ensinou isso antes?
Eu falei, o pessoal que mais divulgava isso está meio sumido aí, né? Não sei o que aconteceu com o pessoal. Acho que cortaram os pulsos de desgosto, né? Não, mas aí você está aqui para resgatar o interesse, né? Instigar esse interesse no pessoal. Então, E, aliás, também não tem o pessoal que quiser aprender para ensinar os outros, vamos divulgar. A coisa boa tem que ser divulgado mesmo, tem que ser trocado, tem que ser, digamos assim, compartilhado, né? uhum, com certeza. Então, no final, eu vou deixar essa live gravada e aí no final eu vou deixar o link, né, que Ah, você faz a divulgação, né, desse encontro, a divulgação do curso, porque aí quem tiver interesse, ainda que assista depois a live, vai ter acesso a essas informações que vão ser direcionadas diretamente para a página, né, do Livroteca, não é isso? e eu brincar, porque eles falam de normas técnicas, dos livros que a gente já fez, tem até o livro de marketing, né? Que eu brincava, do próprio livro já fazia uma brincadeira com ele, dizendo que é o melhor livro de marketing de terapia holística jamais escrito, né? Porque era o único, né? Então, hoje em dia eu podia falar, assim, olha, esse curso é o melhor que há, porque o pessoal já sumiu, morreu, não sei quem ensinava antes, então sobrou para mim. Eu vou ter que se contentar Não, comigo, porque eu sou... e eu não disse nenhuma mentira quando eu falei que eu procurei no Google e só apareceu o vídeo seu, tá? É verdade. Então, O pessoal, o pessoal também fazia um mistériozinho antigamente nos cursos, né? Normalmente eles davam essa parte da cursologia uma segunda etapa, né? E os mapas, então, do Nogier, não, ninguém tinha. Eu desenvolvi também o mapa atualizado, que realmente é muito bom. Aliás, o Livroteca, que é o site que a gente divulga cursos, divulga também livros. Ah, tem um livro sobre o assunto, né? Tem até um manualzinho aqui com ilustrado, bababá. Tem, lógico, no curso tem tudo isso, né? Mas para quem quer só ter um livro físico, também tem mapas também atualizados, ou seja, tem bastante coisa, tem bastante material para a pessoa que quiser realmente se aprofundar, tem subsidiário, né? Ter realmente o acesso ao conteúdo. Inclusive, até de conhecimento, né? Quando ele saiu o livro dele com os mapas novos, eu estava lá estou entusiasmado, falei, nossa, são 2 livros com quase 300 páginas cada um, né? Falei, nossa, deve ter conteúdo fantástico, né, em cima disso. Aí, na verdade, quando eu cheguei esse livro da França, foi 4 meses para encomendar, para chegar aqui no Brasil, o livro era, tudo bem, encadernado, com todo livro francês encadernado, com tecido, blá, 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 né? Mas aí o livro era desse tamanho assim, e cada página era um pedaço da orelha. ah, Aí, aí de maldade, eu transformei tudo num mapa só, que é é o que a gente divulga, inclusive até isso aí, ter tudo lá. muito mais fácil para a Porque, pessoa visualizar, né? então, mas aí na hora de vender, o cara falou, tem 2 livros novos, 300 páginas cada um, praticamente. Aí ela falou, nossa, deve estar, né, cheio de conteúdo. Mas aí, digamos, era uma pegadinha, digamos, do nojento. Mas era o que tinha na época. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue. Você fez um Google aí já achou um vídeo, né? Sim, Bom, ainda assim precisa saber o que achou também, né? No caso, você achou um vídeo bom, né? Mas às vezes a pessoa também acha umas coisas por aí que tem que ter critério para selecionar, né? sim. Eu falei de você porque eu já conheço, né? Então, é, eu posso falar porque existe esse critério, realmente. Então, eu vou aproveitar, agradecer, Henrique, a sua participação nessa live. É sempre muito interessante a gente trocar essas ideias para as pessoas entenderem que vai muito mais além, né, do que o aprendizado da técnica em si, né? A prática, a importância de levar a sério a profissão, que isso você sempre enfatizou e sempre busca resgatar isso em todos os profissionais, os que estão começando agora, os que já atuam na área, estão desanimados, enfim. E convidar o pessoal que assistiu, que vai assistir essa live,
a participar do curso, a não perder essa oportunidade do encontro, que vai ser dia 14 de abril, né? É um bônus, né, do curso, essa aula presencial, que vai ser lá em Serra Negra. Quando deixar salvo a live, nós vamos colocar o link que direciona a página diretamente do Henrique, do Livroteca, né, que ele está divulgando esse curso, e agradecer, né, sua presença, sua disponibilidade. Tem um presente especial o pessoal que assistiu aqui. Vai ter um cupom de desconto. Vai ter que dizer vai ter que estar em contato com a gente lá pelo WhatsApp, pelo que for, e dizer que assistiu aqui a nossa live, que aí vai ganhar um desconto interessante também. Ah, que legal. Então, para prestigiar também, até, afinal de contas, o pessoal está aqui com a gente, aqui, né, das 8 às 9, uma quinta-feira, tem que ter uma, além da conversa que a gente está tendo aqui, tem que ter acho que um presentinho extra, que não posso ser um cafezinho para vocês, por sinal o café de Serra Negra aqui é excelente. Então vai um cupom de desconto mesmo. ó, legal, legal, pessoal. Então não percam essa oportunidade, né? Eu acredito que é muito importante esse resgate aí, esse conhecimento. As nossas lives com você sempre é uma mini aula, né? Então já fica o gostinho de quero mais aí para o pessoal que quer complementar um pouco do que foi dito aqui nessa live. De repente, um dia a gente marca só para fofocar aqui. Eu trago meu tricô e já falo tudo que aconteceu na terapia holística nesse passado que o pessoal desconhece. Vocês nem têm ideia de como era sofrido antigamente, viu? Então, é importante. Quem sabe a gente não faz uma live falando da importância das normas técnicas, que aí Com certeza, tem né? muito a ver e vai faltar, vai ter que ter live 1, 2, 3 para a gente conseguir. Vai intercalando uma nova com uma fofoca, deixar ela divertidinha, assim, para o pessoal não se assustar demais também. Falando, nossa, eu estava fazendo desse jeito, podia ter feito de outro jeito, era melhor, né? É verdade, é verdade. Uhum. Henrique, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Fico